Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Você pediu e nós vamos atender no programa de hoje. É maçonaria, a missão da maçonaria na pauta do programa Conviver, programa interreligioso, que não é de debate, de discussão, acalorada ou sem calor nesses dias de inverno. É um programa que tem por intenção fazer com que nós possamos conhecer os nossos irmãos que praticam credos religiosos, religiões diferentes da nossa, que é o Espiritismo com Allan Kardec. Nós recebemos no programa de hoje Rodrigo José do Nascimento, doutor Rodrigo José do Nascimento, de Belford Roxo, Rio de Janeiro, para a missão da maçonaria. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, querido Afonso, aos meus amigos da TV Mundo Maior, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos neste momento aí, para conversar um pouquinho, né, sobre a nossa querida e sacrossanta instituição maçonaria. No programa de hoje, na produção Alex Monteiro, no apoio à produção Thaís Cabenguelê, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos Rogério Palma, na edição Edi Pontes, na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, na supervisão Guiomar Santana. Ao fundo da minha imagem, pintura Jesus Cristo, de autoria de Vicente Caruso, pintor artista plástico paulista, que viveu entre nós em 1912 e 1986. Não é um original, é uma reprodução. Tomara que fosse o original, mas o original está bem guardado aí em museu aqui em São Paulo. Eu quero apresentar o nosso irmão, doutor Rodrigo José do Nascimento, que é maçom, mas antes disso eu quero agradecer de coração os e-mails que eu tenho recebido, elogiando aqui a produção, o programa, a técnica competente, as imagens, os temas. Isso é muito bom. E quero agradecer também as críticas que a gente recebeu, que vão servir para a gente melhorar, fazer um conviver ainda melhor. E quero agradecer especialmente as sugestões. É isso que nós estamos precisando. Anota o nosso e-mail aí, afonsomoreirajunior@gmail.com. Eu vou repetir, afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio deste e-mail, já que o nosso programa é gravado, você manda aí, olha, eu quero que seja entrevistado fulano de tal, da religião tal, manda as perguntas que você gostaria de fazer, e nós vamos aqui enfileirar, de acordo com a ordem de chegada, e vamos na tentativa de convidar essas pessoas que forem indicadas, religiosos, sacerdotes, representantes religiosos, para que, segundo a sua possibilidade de agenda, e a nossa também, de gravação, possam estar aqui conosco. Combinado? Bom, agora eu quero apresentar Dr. Rodrigo José do Nascimento. Ele é bacharel em Direito e administrador. Ele foi iniciado no ano de 1996 na Ordem de Molé, instituição particionada pela maçonaria. Iniciado em 1998, outra iniciação, na Ordem Maçônica pela loja Akhenaton, 89,
jurisdicionada à grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, onde ele se encontra agora, em Belford Roxo. Atualmente, o Dr. Rodrigo é membro da loja Sistema e Ordem 3065, federada ao Grande Oriente do Brasil. Ele foi grande mestre estadual da Ordem de Mulher entre 2012 e 2013. Foi presidente da loja maçônica Domingos da Silva Cunha 167, jurisdicionada à grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, pelo período de 2012 a 2014. Foi presidente do Rotary Club de Belford Roxo entre 2016 e 2017. Foi presidente da Cruzada, olha aí, Cruzada Espírita. Isso aqui precisa falar. Foi presidente da Cruzada Espírita Suburbana entre 2017 e 2021. Olha, não foi pouco tempo, não. Atualmente, ele é tesoureiro, ele cuida aí das verbas da loja, da administração da loja Sistema e Ordem 3065. É membro das lojas inglesas, escocesas e a do Iramita. Depois ele me corrige aí a pronúncia. Bom, eu vou começar. O que é a maçonaria, doutor Rodrigo? Bom, o que é a maçonaria? Em primeiro lugar, nós temos que tentar desmistificar essa ideia de que a maçonaria é algo ruim, é algo que soa negativo, até porque ela vem desde as brumas do passado, trazendo certos mistérios, segredos, né? Coisas que alimentam a ilusão da mente humana. Porém, qual a finalidade da maçonaria? O que é a maçonaria? Ela é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade. Pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. E o interessante disso, Afonso, é que ela não é regional. A maçonaria, ela é universal. Ela está em todos os rincões da Terra. Ela não tem fronteiras e também não se preocupa com raças. Isso é muito importante. Você se referiu assim, a maçonaria, se era boa, se era má, mas há muitos mistérios que estão aí por trás da maçonaria, nos bastidores. Cuidado com os maçons, que eles estão por trás disso, por trás daquilo. Eles quase fizeram isso com o Brasil, eles governaram o Brasil na época que Dom Pedro II era criança. Vamos voltar um pouquinho na história, Rodrigo, se me permite chamá-lo assim? Bom, Rodrigo, vamos voltar um pouquinho na história, se você acha pertinente, porque é solicitação aqui de muita gente que nos acompanha. A maçonaria na época do Império. Vamos lá, primeiro nós temos que ter em mente que a maçonaria, historicamente falando, ela foi originada de um grupo de pedreiros livres, aqueles que construíram as catedrais, né? Aqueles que fizeram grandes construções que estão até hoje aí, né? Persistindo aí as intempéries da natureza. Qual era a preocupação desses pedreiros livres, desses maçons? Tá? Porque a palavra maçom, a tradução dela para a língua portuguesa é pedreiro. Maçom é pedreiro. É aquele que trabalha na pedra, é aquele que constrói. Então, qual foi a grande preocupação desses primeiros maçons denominados operativos? Tá? Era, na verdade, proteger os ensinos no sentido de construção, no sentido de engenharia, que naquela época era uma coisa ainda muito fechada, principalmente naquele momento como é que eu vou dizer aqui agora? Na Europa medieval, naquela idade medieval, né, na época medieval,
foi onde exatamente a maçonaria teve uma expansão, foi exatamente isso, porque foram nas construções. E aí, esses pedreiros, na época, entre aspas, engenheiros, não deixavam de ser, eles protegiam as suas propostas, as suas idealizações e tudo mais. Então, ali, eles iam recebendo seus aprendizes, seus companheiros, e, com o tempo, denominavam-se os mestres, ou seja, se tornavam-se mestres. São os 3 graus que a maçonaria trabalha, que a gente denomina maçonaria simbólica, tá? O aprendiz, ele entrava e ali ele ficava como um novato naquele momento, aprendendo toda a ciência da construção, tá? E ali ele desenvolvia suas tarefas. Só que nessa idade medieval, nessa época, a coisa ficou muito no segredo. Olha, só pode participar aqueles que forem convidados, aqueles que tenham o dom da construção, aqueles que realmente desejam participar. Logo em seguida, com a passagem da Santa Inquisição, da época medieval, os próprios nobres e burgueses da época, vendo que a instituição era interessante para manter as suas conversas e aumentar, principalmente, a ideia do iluminismo, né? Naquela proposta do progresso, tanto intelectual, moral, espiritual, bem como tecnológico. Esses homens também começaram a fazer parte dessa instituição maçônica. Foi onde, em 1717, lá na Inglaterra, foi instituído a Grande Loja Unida da Inglaterra. Interessante, né? Antes, as guildas maçônicas, ou seja, as lojas maçônicas, funcionavam cada uma independente. E eles viram a necessidade, naquela época, de haver tipo um sindicato, uma união, né? Vamos botar assim, fazendo uma analogia, uma união dessas lojas, é onde criaram a Grande Loja Unida da Inglaterra. De lá para cá, eu estou fazendo aí um histórico bem rápido, breve. De lá para cá, em 1797, a maçonaria chegou no Brasil. O Brasil ainda estava, né, naquela parte da monarquia, naquele crescimento e tudo mais. Quando a maçonaria chegou no Brasil, chegou na Bahia e depois veio para o Rio de Janeiro, o nosso querido Dom Pedro I teve acesso, né? Porque os seus liderados, aqueles que acompanhavam a corte, faziam parte, foram iniciados na maçonaria, que convidaram o Dom Pedro. Tanto é que tem um momento que muitos até teve aquela passagem daquela cena do seriado que passou na Globo, que fala, né, na novela, que fala assim, que Dom Pedro foi iniciado na maçonaria e muda o seu nome para Guatimozim, até uma homenagem a um líder político. Mas que, na verdade, é só uma proposta da maçonaria que, quando a gente passa por um processo iniciático, existe essa ideia da mudança do nome, né? Mas não que a gente vá mudar o nome civilmente, mas é só para que a gente possa, na verdade, homenagear aquele homem que um dia foi bem visto, bem quisto na sociedade. Bom, chegamos ao Brasil, né? E aí, olha que interessante, Afonso. Os grandes líderes daquela época na política, como José Bonifácio, Marechal, Deodoro da Fonseca, né, que veio trabalhar na República logo depois. Então, a parte da independência, a maçonaria, ela sempre esteve envolvida, mas através de seus membros. Por quê? A proposta da maçonaria é educar pelo amor, é progredir pelo processo de educação. E aí, aqueles membros satisfeitos com a proposta maçônica em si, o que eles fizeram? Levaram para a sociedade
a proposta do progresso, tanto que veio a independência, depois veio a república, e temos outros fatos históricos que realmente a maçonaria fez parte, inclusive lá na confecção da Constituição da República Americana, né, lá dos Estados Unidos, teve a participação de grandes maçons, tá? E como também lá na Inglaterra, na Europa em si, a maçonaria ela foi muito atuante, muito participativa. Nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo José do Nascimento, que é bacharel em Direito e administrador, e faz parte aí com destaque da maçonaria. Rodrigo, as questões aqui são colocadas de maneira bem assim, simples, às vezes até simplória, mas veja bem, nós aqui queremos conhecer e vale mais a pena um minuto confessando aí a nossa ignorância do que passar a vida inteira sem saber alguma coisa, o que é muito pior. Então, nós temos aí um companheiro nosso de Sorocaba, o Paulinho, que acompanha o programa, está sempre dando muitas sugestões. Eu vou resumir a mensagem dele, ele diz assim: mas na maçonaria só entra gente rica e poderosa. Como é que fica esse comentário? Nós já estamos acostumados, Afonso, de ouvir estes tipos de afirmações. Na maçonaria só entra quem é rico e poderoso. Bom, historicamente, a gente não pode escondê-la, que grande parte, tá, dos maçons foram homens de política, foram homens de ciência, foram homens que, na verdade, fizeram e estão trazendo mudanças para a sociedade, tá? Mas o interessante é que, além destes, existe também aqueles que trabalham no anonimato, tá? E estes que trabalham no anonimato são exatamente aqueles que são a base de toda a sociedade maçônica. São aqueles que perpetuam, através dos ensinamentos, o conteúdo maçônico para a sociedade. Tanto é que, quando nós, dentro de nossas reuniões, a gente fala assim, o maçom ele é muito mais útil fora do que dentro dos templos. Porque se reconhece um maçom, tá, é aquele que se esforça para trazer à sociedade o esclarecimento necessário, mas também respeitando o limite e a inteligência de cada um. Haja visto que, na maçonaria, e é bom frisar isso para todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, que a maçonaria ela não é uma religião, Afonso. É uma ordem filosófica. Tá? Ela trata, é como se nós fôssemos os guardiões, tá, de todo um conhecimento que vem desde a Grécia Antiga, desde o Egito, desde a Mesopotâmia até o presente. Como se nós fôssemos os estudantes da ciência da religião, das religiões. Tá? E ali a gente trabalha cada proposta religiosa e cada conceito dentro das virtudes. Então, maçonaria, ela se não é a única, é uma religião, uma instituição que tem dentro dela, tá, todas as religiões representadas. Rodrigo, isso me explica muito o fato de que meu avô, Manuel Moreira, ele frequentava as reuniões maçônicas e vovó contava para a gente, depois da desencarnação dele, que ele era espírita com Allan Kardec. Ele frequentava a chamada, naquela época, mesa branca, como se chamava naquela época, denominação que hoje não se utiliza mais. Mas ele frequentava as reuniões paramentado, ele ia de fraque e cartola, e com um bastão, com uma bengala na mão, com toda essa solenidade. Mas era espírita com Allan Kardec. A sua colocação aí
colocando a maçonaria como uma ordem filosófica, explica muita coisa. Agora eu quero saber, como é que foi que você se iniciou? Como é que a maçonaria cruzou no seu caminho? Em 1995, o meu pai, hoje já desencarnado, porque também nós somos trabalhadores da seara espírita, né? Estamos convencidos dessa doutrina. Meu pai desencarnou, mas bem antes, em 93, ele foi convidado para ser iniciado. Em 94 para 95, eu, muito curioso, dentro da conversa com os tios maçons, porque quando um maçom é iniciado, os filhos daquele maçom tornam-se sobrinhos dos outros irmãos e tios. Então, a gente trata os maçons como tios, né? É uma família, a nossa família realmente aumenta. E aí, o que acontece? Meu pai foi iniciado em 94, eu fuxicano, eu encontrei a Ordem de Molay. A Ordem de Molay é uma instituição paramaçônica, tá? Juvenil, que ela cuida de jovens de 12 a 21 anos incompletos. Ali a gente trabalha com liderança juvenil, trabalha no sentido filantrópico e filosófico também, ajudando o jovem a pensar. E o que acontece? Quando eu conheci a Ordem de Molay, eu pedi, pai, me ajuda, seja o meu indicador, me indica, me abraça, eu quero ir para a Ordem de Molay. E fui. Aí, Afonso, em 95, 96 nós fomos iniciados na Ordem de Molay. Aí, em 97 para 98, eu fui convidado para a Ordem Maçônica. E, na época, aqui, principalmente no estado do Rio, eu fui o maçom mais jovem iniciado na maçonaria. Eu fui iniciado na época, eu tinha meus 18 anos, né? E aí, porque na verdade, para se iniciar na maçonaria, tem que ter 21 anos. Ou, no meu caso, 18 anos, porque eu tinha parentesco maçônico, né? Então, eu fui iniciado com 18 anos e ali eu fui conhecendo a ordem maçônica, chegando ao grau 3, do grau 3, que é o grau de mestre, né? Do grau 3, depois conhecemos as ordens chamadas o Supremo Conselho do grau 33, porque nós sabemos que a maçonaria ela tem uma escala evolutiva que que o símbolo dela é a escada de Jacó. Os degraus da escada de Jacó correspondem para nós os 33 graus, os 33 degraus que o maçom ele precisa alcançar para a sua plenitude, entre aspas, plenitude de conhecimento, tá? Mas aí é toda uma proposta filosófica que chega até nós através de um estudo cadenciado, sistematizado, bem tranquilo para ser digerido mentalmente, mas, porém, cada grau e por isso que cada grau representa uma figura histórica da Bíblia. E falando nisso, eu vejo aqui no seu currículo, eu vou ler esse trechinho, que me causou aqui curiosidade. Diz aqui no trecho do seu currículo que você foi iniciado em 1998 na Ordem Maçônica pela loja Akhenaton. Sim. 89. Mas Akhenaton, ele não foi um faraó? Sim. A maçonaria ela tem um costume, principalmente aqui no Brasil, de dar nome às lojas para personagens históricos, figuras históricas, né? Mas antes, lógico, de dar o nome, a gente vai buscar o conteúdo, o fundamento. E nós sabemos que Akhenaton foi o primeiro faraó do Egito que trabalhou no monoteísmo, né? E a maçonaria, por mais que dentro do conceito dela, ela abraça todas as religiões, ela tem uma proposta também na crença no único Deus. E outra coisa, Afonso, para ser maçom, tem que acreditar em Deus. Tem que acreditar no princípio criador, que é Deus, e que nós denominamos grande arquiteto do universo. Aquele que tudo criou, cria e vai continuar criando. Rodrigo,
chega alguém lá na loja. A reunião vai começar a tantas horas, tal. Eu quero assistir a reunião, eu vim aí para conhecer. A reunião é pública, é acessível a pessoas que talvez até por curiosidade, por querer conhecer, se aproximam e querem participar do ritual. É facultada a presença de pessoas que ainda não fazem parte da loja? Ainda não, tá? Ainda não existe essa possibilidade, porque, embora que a maçonaria, há um tempo atrás, ela tenha sido tratada como secreta, hoje ela é vista como discreta, porque todos nós estamos aí, por onde nós passarmos, a gente vai ver um templo maçônico, então ela passa a ser discreta, tá? Mas para se fazer parte, somente através do convite, tá? De um irmão maçom, através de um convite, ou hoje nós fazemos parte porque embora que a maçonaria seja tradicional, ela também está acompanhando os tempos. Ela não está estagnada, ela está acompanhando os tempos. Tá? Até um lema bacana, tradição com inovação. Então, ela está acompanhando os tempos. E já existem potências maçônicas, que depois, se der tempo, a gente precisa abordar sobre isso, já existem potências maçônicas que, através dos seus sites oficiais, tá, recebem solicitações de pessoas que nós denominamos profanos, porque está fora do nosso convívio, da nossa loja, que ele entre em contato com a potência maçônica. E a potência maçônica verifica aonde aquele interessado mora e encaminha para a loja mais próxima. Aí a loja faz contato. Mas lembre-se, precisamos fazer, não é simplesmente mandar que ele vai ser aceito, não. Vai passar por um processo de sindicância, vai passar por um processo de verificação familiar, criminal, tudo isso. Por quê? Para que a gente possa trazer para o nosso convívio pessoas que estejam dentro de uma visão como a nossa. Não só a financeira. A financeira, na verdade, a única preocupação que nós temos é ter condições de fazer parte, ter condições de pagar mensalidade por custeio de uma conta de luz, o que é natural dentro de uma instituição, tem. Não vai faltar para a sua família? Não. Então, aí a gente já começa a fazer os trâmites para a iniciação. Tá? Agora, não é aberto ao público, a não ser quando existe uma atividade que a gente abre para o público, uma atividade específica. Ó, vem fazer parte conosco de um evento, ou de uma palestra, ou de alguma coisa. Aí a gente abre o nosso templo para receber as pessoas que não são maçons. Muito bem. Então, digamos que eu tenha recebido o convite por intermédio de um amigo e vá até uma reunião, e aí eu digo, eu quero participar, eu quero entrar nisso aí. O que esse possível iniciado precisa fazer, precisa cumprir, precisa estudar? Como se dá essa iniciação daquele que deseja fazer parte efetiva das reuniões e dos cerimoniais, dos cultos da maçonaria, se é que eu posso assim colocar, Rodrigo? Isso. Lá as nossas reuniões nós denominamos como sessões. Ó, sessão de tal, geralmente são sessões semanais, tá? Algumas outras lojas trabalham de 15 dias e as outras uma vez por mês, mas vai depender muito do acordo entre a Assembleia. Bom, o Afonso, vou usar como exemplo, tá, meu irmão? O Afonso, ele se propôs, ele quer ser iniciado. Ele foi indicado. Qual o primeiro passo, qual a primeira ideia que nós temos que levar ao Afonso sobre o que a maçonaria oferece? Primeira coisa que a gente pergunta ao Afonso, tu crê em Deus? Creio. A tua esposa, Afonso, tu é casado? Sim. A tua esposa aprova? Aprova. Outro detalhe, a sua questão financeira vai suportar o que a maçonaria precisa para a sua sobrevivência? Vai. Tudo isso nós vamos apresentar para o Afonso.
os pós e os contras, tá? E o Afonso vai avaliar, aquele candidato vai avaliar. Bom, Rodrigo, mas eu quero saber um pouco mais da maçonaria. O que nós passamos são conversas diárias, trocas de informações. A gente pede até para que o candidato não se aprofunde muito nas informações trazidas pelas mídias sociais, principalmente nesses estudos, nesses trabalhos que estão sendo veiculados pela rede, né? No caso, pela internet. Porque muitos deles podem trazer confusão, complicação e até mesmo dúvidas e incertezas para a iniciação. Por quê? A partir do momento que eu faço parte de algo e eu convido alguém, é porque já vou convidar um amigo. E este amigo, ele vai entender que eu não vou levar ele para algo ruim, né? Até porque esse amigo, ele vai me ver como um espelho. Pô, eu conheço o Rodrigo há tanto tempo. Então, poxa, eu não acredito que o Rodrigo vai me levar para algo ruim. Agora, o que eu não posso, tá, é me aprofundar em certas questões que são tratadas lá dentro, porque são coisas muito pessoais da instituição. Só quem fazendo parte vai entender o que nós estamos falando. Mas ela não é mais secreta, tá, Afonso? Hoje ela está discreta. Rodrigo, me chamou a atenção, eu fui convidado para uma reunião alguns anos atrás, e com um convite muito honroso, um amigo querido que é maçom e que também milita no Espiritismo. Eu fui com muita honra, participei da reunião, muita formalidade, um respeito, uma solenidade que me impressionou bastante. E eu percebi que são usados certos instrumentos, espada, um machado, alguns recipientes. Explica um pouquinho para nós o significado de alguns desses elementos utilizados na cerimônia, na sessão maçônica, como você nos ensinou agora. A maçonaria, né, ela trabalha através de símbolos. Ela vela os seus segredos através de símbolos. Tem até aquela passagem bíblica do nosso Mestre Jesus, quando ele fala assim: quem tem olhos para ver, que vejam, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam, né? E aí o interessante é que a maçonaria ela trabalha exatamente assim. Na medida que nós vamos avançando, Afonso, aqueles símbolos vão sendo desvendados, vão sendo esclarecidos cada vez mais para o maçom. E um dos principais símbolos que o maçom tem, já observou? É o esquadro e o compasso, né? O esquadro simboliza para nós a convivência com o grande arquiteto do universo, né? É a presença do espírito, tá? É o símbolo universal, é a ideia universal. Já o esquadro, que é a régua, né? Uma régua em dois ângulos, esse esquadro simboliza a retidão do maçom, a retidão de 24 horas, que ele tem que cumprir o seu dever, a sua obrigação com a sociedade, com a família e principalmente com Deus. Então, e no meio do símbolo tem a letra G. Esta letra G, ela tem vários significados, mas eu vou te apresentar o mais usual. É a palavra God, que significa Deus, tá? E que também pode ser denominado gnose, que vem dizer o quê? Conhecimento. Então, um maçom, ele busca a verdade para tornar feliz a humanidade. Primeiro, ele se alimenta, ele se aperfeiçoa, ele se burila, ele se desbasta para poder ir ao encontro da sociedade e servir, tá? Agora, tem outros símbolos, já até muito massificado pelos nossos queridos Illuminati, que não tem nada a ver com a maçonaria. Essa coisa de nova ordem mundial, os Illuminati, não, tem nada a ver com a maçonaria. Eles utilizam de paramentos, mas que maçonaria é uma instituição totalmente independente deles. E diga-se de passagem, os Illuminatis um dia existiram.
o que hoje está sendo veiculado não é a realidade, não é aquilo que é real, né? Aquilo que é sincero, que é verdade. Mas tem um símbolo que eles usam e que nós usamos desde os primórdios dos tempos. É o olho que tudo vê. Aquele símbolo que está lá na nota de $1 dos Estados Unidos, a nota americana, aquele símbolo nada mais é do que a presença direta do grande arquiteto do universo. Nós estamos conversando e quase chegando ao final aqui da nossa entrevista com o Dr. Rodrigo José do Nascimento, que é bacharel em Direito, administrador, maçom aí por excelência e também militante nas fileiras espíritas. Eu gostaria, chegando aqui já à beiradinha do final do nosso programa Conviver de hoje, Rodrigo, deixar esse espaço aí para a sua manifestação, dirigindo-se a todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem e que conheceram bastante a propósito da maçonaria nesta entrevista. Fique à vontade. Afonso, nós ficamos agradecidos até pela própria oportunidade de estarmos aqui falando em nome da nossa loja maçônica Sistema e Ordem, número 3065, que trabalha no rito Adoniramita. É um rito voltado, que tem uma visão judaica cristã, tá? Temos também o rito escocês antigo e aceito. A maçonaria ela trabalha em todos os ritos, em muitos ritos. Só que aqui no Brasil, hoje, ela atua dentro de alguns ritos principais, que é o rito Adoniramita, o escocês antigo e aceito, o rito brasileiro, o rito Schrader, aquele que eu te falei, que é da cartola. Temos o rito moderno, temos o rito escocês retificado e mais alguns que ajudam o homem e na sua proposta de crescimento. E eu fico feliz porque, além de nós estarmos tendo essa oportunidade, nós também gostamos de escrever um pouquinho, Afonso. E eu queria trazer aqui um texto sobre a fraternidade, sabendo que a maçonaria ela trabalha com uma divisa, né? E essa divisa a gente chama de liberdade, igualdade e fraternidade. E o interessante é que esta divisa, Afonso, ela esteve ligada à Revolução Francesa, né? Liberté, igualité e fraternité. Então ela esteve. E hoje eu queria falar um pouquinho da fraternidade. Este texto foi escrito por nós e mais alguns irmãos que a gente foi aí adaptando, né? E que queria trazer para todos nós ouvir. A fraternidade deve ser entendida como um vínculo para praticar a solidariedade e a tolerância entre indivíduos. Logo, a fraternidade é um dos pilares fundamentais para a construção de uma ordem iniciática mais harmoniosa, justa e perfeita. No entanto, apesar dessa sua demasiada importância para a ordem, muitas vezes percebemos um espaço gigantesco entre o desejo das pessoas pela fraternidade e a sua inação ou pouca prática efetiva. É comum observar que a maioria das pessoas expressam o seu desejo de que impere na ordem o espírito de fraternidade, desejando que os outros sejam fraternos, mas nem sempre se esforçando para cultivar esse sentimento, espírito de fraternidade. E isso ocorre muitas vezes devido a uma desconexão entre os ideais que professamos e as ações no sentido de concretizar o que professamos. Em outras palavras, enquanto é fácil reconhecer e defender a importância da fraternidade em teoria, colocá-la em prática exige mais esforço e um compromisso constante e fiel dos irmãos da ordem. A dificuldade em encontrar pessoas dispostas a construir uma verdadeira fraternidade também é um obstáculo significativo. Em um mundo cada vez mais individualista e competitivo, muitos indivíduos priorizam seus interesses pessoais em detrimento do bem comum. Isso vai criando barreiras e distanciando mais as pessoas, dificultando muito o estabelecimento das relações fraternas. No entanto, apesar dos desafios,
A fraternidade continua sendo um ideal digno de perseguição, pois através da fraternidade cultivamos relacionamentos baseados na compaixão, no respeito mútuo e na solidariedade, criando laços que fortalecem o grupo todo. Para promover uma verdadeira fraternidade, é essencial que cada um de nós assuma sua própria responsabilidade de agir de acordo com os valores morais e éticos que defendemos, envolvendo a prática da empatia. E para terminar, ao reconhecer e valorizar a importância da fraternidade, podemos trabalhar juntos para uma ordem mais unida e justa para todos. Quando a gente fala ordem, não só a ordem maçônica, mas a ordem num conceito universal. A missão da maçonaria, no programa Conviver de hoje, com o Dr. Rodrigo José do Nascimento de Belford Roxo, representando a loja maçônica a qual ele faz parte. Fica aqui, meu caro amigo, Dr. Rodrigo, leve aos companheiros de Belford Roxo, companheiros da maçonaria, do espiritismo, leve a nossa admiração, a nossa saudação fraterna, por esse trabalho nobilitante, que tanta ajuda presta. Nós sabemos do trabalho da maçonaria na assistência social, um trabalho muito nobre, feito aí, como foi muito bem colocado aqui, há séculos, por um mundo melhor. Nosso muito obrigado e a sua palavra de despedida, por favor. Afonso, nossa gratidão por poder estarmos aqui desenvolvendo a divulgação de uma instituição que já foi muito bem dita, secular, e fazer parte dela é fazer parte de uma construção pessoal e universal. Eu fico feliz, porque espero poder regressar outras vezes para que a gente possa até alongar um pouco mais essa conversa, porque teríamos muito mais coisas para poder debater. Mas o tempo urge, né? Como dizem, o tempo é rápido. E eu, quando olhei, quando tu me sinalizou, Rodrigo, já está no finalzinho, eu falei, não acredito, mas já a conversa foi muito boa, muito prazerosa, e a nossa gratidão e um abraço fraternal da loja Sistema e Ordem, número 3065, Grande Oriente do Brasil. O grande arquiteto do universo há de nos aproximar. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.